E aí, gente, João Alves do canal Saúde em Construção. Me diz aí, você vai para as festas e bebe todas? Ou conhece alguém que faz isso? Então fica aqui, tem conteúdo legal nesse canal. Doutora Luciana Scaliose vai dar muitas dicas de como recuperar pós-festas. Se você quer ir para a festa, quer beber e quer entender como não ficar com aquela ressaca pós-festa, então fica até o final, vem comigo que tem muito conteúdo legal aí. E se você gosta do conteúdo que a gente traz até vocês, não esquece de comentar, compartilhar e curtir todos os nossos vídeos. Ah, e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E a gente vai falar sobre os problemas do álcool, né? O que o álcool nos traz de malefícios, ainda mais nessa época de abusos, né? Essa época de festas. Então, a gente está trazendo aqui a doutora Luciana para poder falar um pouquinho, né, sobre isso. Ela também lida na emergência, lida nas clínicas dela com pessoas e ela tenta auxiliá-las. E vai ser muito importante essa live. Já de antemão, eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, é o trabalho do canal Saúde em Construção, e esse canal tem trazido para as pessoas informação, tem trazido links, tem trazido produtos, tem trazido alimentos, e a base do nosso trabalho desse canal, a gente se baseia em 4 pilares. Os 4 pilares são exatamente esses pilares, começando com o primeiro pilar, que é o da alimentação, onde a gente precisa entender esse processo de alimentação, o que ele realiza no nosso corpo, né? Ele trabalha o eixo gastrointestinal. O segundo pilar é o pilar da saúde cardiovascular, onde a gente trabalha exercícios físicos, onde a gente trabalha a parte respiratória. O terceiro eixo é o eixo mental, a gente pode falar espiritual, mental, mas é aquele eixo que a gente trabalha os nossos pensamentos. Hoje, nossos pensamentos são vibração. E esse eixo também é um eixo de alimentação, e vibração. E o quarto eixo, o eixo epigenético, que é tudo que a gente é exposto, a tudo que a gente é exposto diariamente. E hoje a gente está com a doutora Luciana, e é um projeto muito bonito, onde a gente quer levar informação, quer levar saúde, quer levar qualidade de vida para as pessoas e quer levar para todos a informação do que a gente e do que a gente faz. E para isso, eu peço sempre, e falo sempre que esse projeto não é meu. Esse projeto é um projeto de todos, onde nós todos, nos auxiliando, comentando, falando, divulgando, compartilhando, podemos levar um pouquinho mais de informação para mais pessoas. Então, hoje, a gente, aproveitando que a gente está com essas festanças, a gente está com esse carnaval, vamos falar do carnaval, mas esse tema é um tema que está muito ligado a qualquer tipo de abuso, de festas que a gente tenha, está ligado às bebidas. Na última live com o doutor Lamego, ele trabalha muito, ele trabalha na emergência, ele trabalha nos bombeiros, ele é médico de bombeiro, e ele nos falou que hoje as bebidas, o álcool mata mais do que outros tipos de doenças que a gente tem aí. Então é muito importante a gente lidar bem com isso e saber os excessos, e mesmo que a gente tenha excessos, a gente tem algumas fórmulas de conseguir diminuir um pouco esse estresse no nosso organismo. E para isso, a doutora Luciana Scaliose está aqui para conversar com a gente, Quero que ela fale um pouquinho do dia a dia dela, como é que é, e ela possa começar a entrar nesse tema. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Vamos começar a conversar sobre esse tema importante. Boa noite, gente. Obrigada aí a presença de todos. Eu trabalho, sou clínica geral, trabalho no Hospital CHN aqui em Niterói, na emergência, e no ambulatório, no dia a dia, na emergência, que é onde a gente pega mais variedade de coisas, eventualmente aparecem pessoas que exageraram um pouquinho no álcool, E o intuito aqui é, assim, não é estimular ninguém a beber,
né, e estimular assim, a beber e fazer coisas para não sofrer com a bebida. Não seria esse. O objetivo é ensinar, já que a pessoa vai eventualmente consumir bebida alcoólica, fazer de forma moderada, quais são, né, as formas que você pode fazer para se prejudicar menos, né? E, por fim, eu vou colocar aqui alguns suplementos, algumas coisas que podem ser feitas caso a pessoa exagere um pouquinho mais. Obviamente, dependendo de cada caso, é bom sim procurar uma emergência, um atendimento médico. Não vai sair suplementando, se medicando, né? Mas são só alguma coisa assim, mais auxiliar mesmo, no caso da pessoa ter exagerado um pouco, né? E, obviamente, vou falar dos malefícios de forma bem resumida, não vai ser nada muito extenso, né? E depois a gente traz aqui os suplementos. Então, gente, se vocês gostam desse trabalho que a gente está fazendo, ajudem a gente a divulgar, a compartilhar, a levar a mais pessoas esse trabalho que a gente faz, né? E vai ter o contato da doutora Luciana vai estar na descrição desse vídeo, outros links importantes vão estar na descrição desse vídeo, e a gente está fazendo esse trabalho e conta com vocês. Não saiam daí, porque, pelo que eu vi aqui nos tópicos que a doutora Luciana me falou, tem muita coisa legal vindo por aí. Vamos já começar. Doutora Luciana, então, o que acontece com o nosso organismo quando a gente exagera no consumo do álcool? Então, eu vou mencionar, né, de forma sucinta alguns, né, malefícios, claro que não vou falar tudo aqui, mas os principais malefícios que a gente precisa estar ciente para consumir de forma mais consciente, né? Então, primeira coisa, eu acho que é bem básica, as pessoas no geral já sabem que o álcool desidrata o nosso organismo, né? Mesmo que não seja consumido de forma excessiva, por si só ele já é algo que traz uma desidratação. E aí, no caso dessa pessoa que acaba consumindo de forma exagerada, né, 4 dias seguidos, vai trazer uma desidratação naturalmente. Então, porque o álcool, ele tem um efeito diurético, né? Então, você vai acabar eliminando mais líquido, né? E isso vai, consequentemente, também gerar perda de minerais. Junto com essa perda hídrica, você perde alguns minerais que são essenciais para o nosso organismo funcionar. Sódio, potássio, né, magnésio, inclusive a própria glicose, né? Não consegue ser o fígado preocupado em salvar o organismo dessa intoxicação, ele não consegue fazer a gliconeogênese, né? Então, liberar essa glicose que está armazenada ali para a corrente sanguínea, então causa uma hipoglicemia. Então, muitas vezes a gente precisa administrar a glicose, dependendo do caso, quando necessário, né? Na emergência, a gente faz bastante. Enfim, e aí isso tudo vai gerar essa desidratação, vai dar tontura, muita dor de cabeça, a famosa ressaca, né? A pessoa tem muita dor de cabeça pela desidratação, porque o cérebro também desidrata, e aquela fadiga, aquele cansaço extremo, falta de energia extrema. Então, isso é muito comum nos quadros de desidratação. Normalmente, você falou de desidratação, né? As pessoas acabam não se hidratando. E acabam, por exemplo, você está lá cada vez com mais calor, mas você já está meio que sem sentido, a cerveja ou drink geladinho. Então, a pessoa não bebe água mesmo. Não bebe, acha que aquilo vai hidratar. Quando é o contrário, acontece o contrário, a desidratação vai acontecendo e vai piorando esse processo. Isso daí não está ligado a uma sobrecarga da ação do fígado, como você falou? Sim. Então, aí esse fígado ele não consegue metabolizar tanto assim, o álcool em excesso, né? Então, isso já começa uma intoxicação, que já é um outro tópico, né? A gente já pode linkar, que seria essa sobrecarga do fígado, né? Porque em altas doses, né? O fígado ele não vai metabolizar esse álcool, né? E isso vai gerar um risco elevado de intoxicação para o organismo. É como eu falei, aí ele fica mais preocupado em desintoxicar e ainda assim ele não consegue fazer um trabalho muito efetivo e deixa de fazer outros, né? Que ele tem a gente tem glicose armazenada ali. Quando o corpo precisa, o fígado libera, vamos dizer assim, essa glicose de volta para a corrente sanguínea, para os tecidos funcionarem, né? Para a energia e tudo mais. E aí ele não consegue fazer esse trabalho bem feito também. E a gente fica com uma hipoglicemia que também pode gerar tontura, pode gerar até desmaios, né? A pessoa está lá bebendo, está se divertindo, acha que está feliz, acha que está alegre, né? Passa o dia. Essas sensações a pessoa só vai sentir no outro dia, porque ela perdeu todos os sentidos, né? Se ela estiver bebendo e hidratando
Consegue reverter isso ou não? Reverter, mas amenizar. É uma das coisas que eu vou pontuar no final, né, como dica assim, para amenizar a situação. Né? Bebendo líquido junto com o consumo alcoólico, você ameniza ali. A dor de cabeça é um processo natural. Todo mundo vai sentir, a maioria das pessoas sentem, mas tem esses outros processos. Por exemplo, o fígado, ninguém sabe o que está acontecendo no fígado. Tem outros fatores que você, exagerando na dose da bebida, pode acontecer no teu organismo. Cita alguns problemas importantes que as pessoas não dão valor, né? E que ao longo do tempo não é só um carnaval. É um carnaval, é um ano novo, é uma festa de fim de semana, é um churrasco com os amigos todos do futebol. Cita alguns pontos mais que são importantes e que acontecem com o organismo, o que a bebida faz acontecer no nosso organismo. Por exemplo, a imunidade. A imunidade, ela é afetada? Sim, também vai ser afetada, eu vou pontuar. Mas assim, isso de forma repetida ao longo de um ano, ao longo dos anos, claro que vai sobrecarregar, né? A gente já vê muitos casos de cirrose hepática sendo causada por causa de bebida alcoólica em excesso, mas isso já a longo prazo. Né? Mas aí, aqui, né, a gente vai falar mais a curto prazo. Então, a curto prazo eu falei da desidratação, falei da sobrecarga do fígado hepática, né, do fígado, que já acontece a curto prazo, a longo prazo é pior ainda, mas já acontece. Aí você já mencionou um outro tópico que seria a queda da imunidade, sim, porque já interfere também no sistema imunológico, né, em excesso, e isso aí vai te deixar mais vulnerável para que você possa, né, acabar se infectando por outras doenças aleatórias, um resfriado, né, uma infecção de garganta, uma infecção urinária. Se sua imunidade está baixa, não vai conseguir combater bem ali o micro-organismo que vier aqui, né, a te afetar, eventualmente. É legal a gente estar falando sobre saúde, gente, que assim, quem mais aprende é quem mais ensina. Né? Então, ao longo de um tempo, eu tenho aprendido algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, você põe algum produto para fermentar. A primeira ligação que é quebrada numa fermentação é o açúcar. Depois, esse açúcar se transforma em álcool, né? E aí vem a segunda quebra. Quanto mais o tempo passa de fermentação, menos essas moléculas estão juntas. Então, o álcool é quebrado. Então, passa também a não existir álcool. Então, são processos de maturação na fermentação que fazem vocês transformarem os alimentos de forma a eles fazerem mal ou fazerem bem. Por que eu comentei isso? Que em algum momento aqui da nossa entrevista, a gente vai falar sobre fermentados, né? A importância que eles têm no combate também, no auxílio a esse processo de alcoolização, né, que a gente diz, né? Não existe dose segura de álcool, segundo a OMS, né? Eu mencionei aqui inicialmente, o álcool já não faz mal mesmo, já não faz bem de qualquer forma, né, para o nosso organismo. Sendo pouco ou sendo faz bem de qualquer forma. Mas já que a pessoa vai beber de forma, então que faça de forma menos, vamos dizer, menos pior, né? Bom, e aí, no caso, eu falei da desidratação, da sobrecarga hepática, né, do fígado, já falamos sobre queda de imunidade. Tem a questão também da irritação a nível gástrico, né, e intestinal. Então, o álcool, de forma exagerada, ele também vai ser agressivo para o seu estômago e para o seu intestino. Então, esse aí também acho que todo mundo sabe, né, que não se deve consumir bebida alcoólica com estômago vazio, o que é muito pior com estômago vazio do que com o estômago já ali produzindo as suas enzimas, quando você acaba de comer, ele não está vazio, a mucosa, as paredes já estão menos expostas, ele está ali com um intenso trabalho ali para a digestão e é totalmente diferente o álcool chegar nesse momento e chegar no momento que o estômago ainda está vazio, né? Enfim, e aí para o intestino também pode causar uma inflamação ali intestinal, a nível intestinal, né, desregular a microbiota intestinal, enfim. E por fim também alteração, ele vai gerar uma alteração no sono e no humor. Porque o sono, apesar da gente pensar, nossa, eu bebi, aí eu fiquei, depois passa aquele momento de agitação, de êxtase, e a pessoa começa a ficar sonolenta e dorme mesmo e apaga. Então assim, então é bom para o sono, porque a pessoa apaga. Não, porque ele vai afetar a qualidade desse sono. Não vai ser um sono de boa qualidade. E aí, isso também, né, consequentemente, no dia seguinte vai afetar o seu humor.
você vai ficar mais agitado, mais irritado, mais ansioso, enfim. E acaba que você vai ter, para quem já é ansioso, pode piorar, né? Uma irritabilidade, um mau humor. Então, ele mexe com o sono e com o humor também, né? De forma excessiva. Então, esses são os pontos principais aí em relação aos malefícios, né? E aí, né, a boa notícia, né, que a gente tem algumas coisas que podem ser feitas para amenizar isso tudo aí. Uma das coisas, eletrólitos. Que eletrólitos que você perde? O sódio, o potássio. A gente pode incluir em eletrólitos aí o próprio zinco, que aí você mesmo pode tomar em cápsulas, que é um poderoso antioxidante, né, para ajudar aí na desintoxicação. Enfim, e os eletrólitos são os isotônicos, o Gatorade, né, a gente tem os próprios sais de reidratação oral, né, que a gente vai ao soro caseiro, tem o soro caseiro e tem esses sais que você compra, né, mas o caseiro leva ali o básico, o sódio e o açúcar. Eu expliquei sobre o açúcar. A gente bota sal e açúcar, né, e faz um soro caseiro, mas esses isotônicos, eles contêm já uma quantidade, né, adequada de sódio também, de potássio, alguns acho que vêm até com açúcar, enfim. E eles vêm justamente para trazer esse reequilíbrio dessa perda de eletrólitos aí após esse consumo exagerado, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Uma coisa que eu gosto muito, que eu adoro para várias situações e que é bem-vinda nessa situação também, é a N-acetilcisteína. Então, as pessoas conhecem mais como Fluimucil, né? O famoso Fluimucil, mas é acetilcisteína ou N-acetilcisteína seria o nome completo, né? É a mesma coisa. Porque ela é muito usada nas gripes, nos resfriados, nas pessoas que estão com muita secreção, como um mucolítico, né? Ou seja, um expectorante. E é muito bem utilizada nesses casos, mas assim, eu não sei se as pessoas, no geral, possuem esse conhecimento dela ter essa função antioxidante, ou seja, de desintoxicar o organismo. Ela é muito boa porque ela é uma precursora, ela serve para a formação de uma outra substância chamada glutationa, que é um antioxidante importante, né, para diversas funções do nosso organismo. Então, ela vai servir como precursora, né? No caso, a cisteína, que faz parte da molécula, ela se solta e essa cisteína é usada, que é um aminoácido, né? É usada na formação da glutationa. Por que então a gente não toma glutationa direto? Até existem pessoas que fazem, que prescrevem, suplementam, etc. Mas aí o que acontece? A glutationa mesmo, na sua forma oral, se for em cápsula, né, oral, engolir, ela não é bem absorvida. Logo que chega no estômago, as enzimas do estômago já destroem, então você não absorve praticamente nada. Então você mandar manipular uma glutationa direto, não vai ser bem absorvida. Já a N-acetilcisteína, ela vai ter essa quebra, vai soltar a cisteína, que é o aminoácido que vai servir, não vai ser destruído por enzima nenhuma, né? Enfim, só que a glutationa existem outras formas, de sublingual. Eu já fiz sublingual, já experimentei, não tem um gosto legal, então assim, depende de muita coisa. Sublingual já não vai passar pelo estômago, não vai, né, ter esse problema. Mas o sabor não é agradável, é mais cara, tá? Mas a glutationa pode ser também da forma que é lipossomada. A lipossomada, ela tem um envoltório, vamos dizer, uma capa assim, que protege ela contra essa degradação, esse ataque, vamos dizer assim, das enzimas hepáticas, né? Então, também seria, mas é muito mais caro. Então, assim, no fim das contas, é muito melhor. Tem as formas intramuscular ou intravenosa, mas a injeção pode ter efeito ali, a pessoa, dependendo de como da mão da pessoa, pode dar uma complicação da injeção, ou intravenosa, não é qualquer lugar que vai fazer. Então, assim, não é tão interessante. Aí realmente acaba que a acetilcisteína é a melhor forma mesmo para isso, né? Claro que ela não age sozinha, mas ela é a principal de 3 aminoácidos que servem para formar a glutationa. É a cisteína, que está na N-acetilcisteína, a glutamina, que é muito famosa, que a gente vê muita gente que malha tomando, serve para os músculos, mas serve para o intestino e serve para formar a glutationa, que é antioxidante, e a glicina, que também é um outro aminoácido. Agora, a cisteína, ela é a principal das 3, então por isso que a N-acetilcisteína é tão importante, né? E ela age na proteção do fígado, é isso, né? Então, inclusive, ela é muito utilizada para pessoas que têm intoxicação por paracetamol. Aqui no Brasil a gente não gosta muito de paracetamol, a gente gosta mais da dipirona, nos Estados Unidos é o contrário. Mas aqui, pacientes que chegam com intoxicação severa por paracetamol, o tratamento é com N-acetilcisteína. Ela é utilizada
para a formação da glutationa, que vai servir como para desintoxicar esse organismo fígado, né? Nesse caso, o paciente chegou com intoxicação por álcool, né? Então, a gente está colocando a N-acetilcisteína, né, para ajudar o fígado dele. Só que a do paracetamol, geralmente fica a nível hospitalar, aí faz intravenoso, não é assim, esse sachêzinho que a gente está acostumado, não. Mas aqui serve o sachêzinho. E outros suplementos, você falou desse, né? Tem outros que a gente que podem ajudar nesse processo? Sim, tem a silimarina, que é um fitoterápico, né, de planta. Então, a gente também pode mandar suplementar, manipular, né, para suplementar. Existem já alguns laboratórios que já deram nome, que já fazem, vendem em farmácia, né. A indústria está vendo, né, certos suplementos que são benéficos mesmo e está fazendo, as indústrias estão formulando e estão botando nas prateleiras das farmácias aí, né. Enfim, aí a silimarina, que na verdade, o nome técnico científico é Silybum marianum, e é mais conhecida como cardo mariano, né? Mas o nome científico é esse. Também é que também é protetor hepático. Às vezes, dependendo a gente já teve lives aqui sobre, fez uma live já falando sobre desparasitação, e aí, às vezes, dependendo de como você vai fazer, tem outros métodos. A gente faz um preparo antes com o Silybum mariano 15 dias antes, para depois entrar com os antiparasitários, porque podem ser agressivos ao fígado, né? Enfim. E é outro suplemento bem legal também de se usar nesse momento. Lembrando que todo processo de tratamento deve ser procurado profissional da saúde, né? Cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido muito. João, por que para mim funciona e para ele não funciona? Porque cada organismo é diferente, então não adianta, quando você tem um acompanhamento. Hoje, a indústria está colocando um monte de produtos na prateleira e as pessoas estão consumindo sem nenhum critério, né? Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão estar também contaminadas por conta de excesso de uso de coisas que elas não precisam e que o organismo também vai começar a não gostar. Então, procurem sempre um profissional qualificado, né? Um profissional que saiba falar, que saiba fazer, que saiba identificar, né? Hoje, um atendimento especializado é muito importante, né? E a gente tenta trazer profissionais que falem sobre isso para que vocês possam ter um pouquinho dessa qualidade. Já pedindo para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês que já assistiram outros vídeos do nosso canal, estão gostando, comenta aqui com a gente, né? Fala o que vocês estão achando, pede para a gente sugestões de novas lives, de novas entrevistas, de produtos que a gente possa trazer para vocês. Comenta aqui com a gente e não esquece de compartilhar, tá? Que é muito importante para a gente. A gente falou da acetilcisteína, né? Tem algum outro produto que a gente tem? Produto não, falei. Tem algum outro elemento, né, da tabela periódica que o nosso organismo necessite quando desidrata, quando a gente bebe muito álcool? Falei do zinco, né? O zinco é muito bom para viroses também, quando você estiver gripado, resfriado, ele é bom para a imunidade, né? E antioxidante também. Então, o zinco, o selênio também. A gente às vezes acha aí... O bom é que, assim, esses suplementos que estão em prateleira na farmácia, geralmente eles não têm dose elevada demais. Então, dificilmente ele vai fazer mal, a não ser que a pessoa pegue e coloque um monte na boca de uma vez só. Claro que não pode. Mas, assim, geralmente uma cápsula, uma dose daquilo ali, não é uma dose muito exagerada. Então, assim, hoje a gente já vê umas combinações de selênio, com zinco, com vitamina D, umas combinações, assim, bem legais, né, em farmácia, né? Então, o selênio e o zinco também são ótimos como antioxidante e melhora de imunidade, já que a imunidade vai cair nos próximos dias, né? Seria muito bom. E aí, aproveitando para complementar em relação à imunidade, e antioxidante, vitamina C é muito boa para a imunidade e desintoxicar o corpo. Então, limão, né? Você já botou aí coisa sobre limão, né? Sobre shot aí, legal. Então, a vitamina C, mas aí, assim, geralmente quando a gente precisa de dose maior, um limão só, ele tem uma quantidade muito pequena em miligramas de vitamina C. Então, não se compara a um comprimido, né, de vitamina C, que a gente geralmente acha de 500 miligramas,
ou efervescente, que é de 1000, mas o efervescente, ele perde a sua função muito rápido, ele é excretado muito rápido. Então, comprimido, a gente tem hoje de liberação prolongada. Então, você pegar um comprimido de vitamina C de 500 miligramas e pode tomar quando você está precisando estar doente, ou está assim, precisando desintoxicar mesmo o organismo, ou melhorar a imunidade, 2 vezes ao dia, vai fazer 1000 miligramas por dia. Então, é interessante também, vitamina C muito boa. Outro que é muito bom para a imunidade é a vitamina D, mas a D a gente tem que estar dosando, né? Enfim, de qualquer forma, a dosagem que essa pessoa tenha, ela tomar por 5 dias seguidos, né? Pós excesso de álcool, por exemplo, uma dose mais elevada, não vai ter problema nenhum de se intoxicar com a vitamina D, né? Já que a vitamina D pode ser tóxica, né? Enfim, então C, A, D, o complexo B de uma forma geral vai trazer mais energia. Então, assim, são outras coisas que vão contribuir muito. Falei de alguns minerais, falei vitaminas, faltou o magnésio, isso aí, exatamente. O magnésio, na verdade, tem muitas funções no nosso organismo, ele é importantíssimo para várias coisas. Então, assim, na verdade, aqui no caso, eu até trouxe para falar para vocês 2 tipos mais interessantes para esse caso de intoxicação por álcool, né? Que aí, no caso, a gente tem o magnésio dimalato e o bisglicinato. Por quê? Dimalato e bisglicinato. Vou tentar explicar de uma forma bem resumida aqui. O magnésio dimalato, na verdade, o que significa isso? O magnésio, ele está quelado a um aminoácido. Então, essa segunda palavrinha sempre é um aminoácido. Magnésio é um mineral. Então, você tem quelado, que ele é unido, né? Você une as duas coisas, o magnésio junto, um mineral junto com um aminoácido. Então, o magnésio dimalato, por exemplo, ele é associado ao ácido málico, tá? No caso, 2 moléculas de ácido málico, por isso que é dimalato. E aí, esse aminoácido, ele vai ser muito importante nesse caso para essa parte de desintoxicação hepática, tá? E pode também ajudar, assim, a melhorar um pouco a energia, né? Já o bisglicinato, ele é associado à glicina, que é um outro aminoácido, que é a glicina que eu falei antes, que forma glutationa. Mas nesse caso, ela associada ao magnésio, ela não tem essa função, só ela solta mesmo. Mas enfim, a glicina, nesse caso, quelada ao aminoácido, ela vai ser mais importante para os sintomas, mas assim, ela vai trazer um efeito mais calmante, vai ajudar a diminuir a ansiedade, a insônia, a irritabilidade, aqueles sintomas que eu falei lá atrás de sono e humor. Então é interessante os 2, entendeu? De malato e o bisglicinato. E bisglicinato porque são 2 moléculas de glicina. Então, nesse caso, quando a gente coloca 2 moléculas, a gente melhora a absorção, né, desse aminoácido aí na hora da ingestão, entendeu? E lembrando aí, mais bem tolerado pelo organismo, porque tem alguns tipos de magnésio que são mais agressivos e podem causar diarreia, entendeu? Alguns são até usados para constipação. Então a gente tem que ter cuidado também, não é sair tomando qualquer magnésio. Se é uma pessoa que já tem intestino muito solto, dependendo do magnésio, ela pode entrar no caso de diarreia. O bisglicinato geralmente é muito mais bem tolerado pelo trato gastrointestinal, né? Por isso que é importante pedir a opinião, a informação, a orientação de um profissional. O organismo perde, desidrata. O nosso organismo é feito de minerais, né? Muitos minerais. Então, quando a gente desidrata, a gente perde isso tudo. Então, a doutora Luciana está dando só uma palhinha de alguns dos minerais que a gente perde, que a gente tem que repor, né? Mas já já ela vai ser mais dinâmica, vai falar sobre o que a gente deve fazer mais rapidamente, né? Vai orientar. Isso é do final, o pessoal tem que ficar até o final, né? Mas a gente precisa dar essas informações porque um pouquinho de conhecimento sobre o que é o nosso organismo é muito necessário. E o nosso canal preza por isso também. Tá, gente? A doutora Luciana falou de um shot. O shot da imunidade. Né? A gente falou que a gente perde a imunidade. Então, limão, vários ingredientes que são muito bons. Eu gravei um videozinho sobre esse shot, vou colocar aqui para vocês, vou dar essa colher de chá. Vou colocar aqui para vocês poderem assistir e conhecer esse shot. Qual seria um próximo ponto de reposição? Que seria um probiótico, né? Como eu falei também. É interessante também entrar com probiótico para restaura dessa microbiota que vai ficar prejudicada, né? E recuperar realmente esse sistema digestivo. E aí hoje a gente tem sachês, a gente tem cápsulas, tem os fermentados, né? Inclusive que você sempre fala de um... eu sempre falo, eu sempre oriento, mas eu consumo o Zenco, tá até aqui atrás, ó.
a caixinha, né? E é um fermentado fantástico. Para mim, é o melhor fermentado hoje do planeta, não existe igual. Mas por que você fala que os fermentados são importantes no processo quando a pessoa desidrata, quando a pessoa bebe muito, que ataca o estômago e o intestino? Por que um fermentado é importante? Ou um probiótico, no caso? O que ele faz? É porque aí, assim, a gente vai ter, no caso de ter uma inflamação a nível intestinal. E, na verdade, muitas pessoas já têm isso. Antes de consumir álcool ou qualquer coisa, muitas pessoas já têm essa inflamação, né? Então, ali, a parede do intestino, ela já não consegue funcionar tão bem, absorver tão bem os nutrientes, ou, na verdade, acaba deixando passar, né, do intestino para a corrente sanguínea impurezas, né, até os próprios micro-organismos podem estar ultrapassando ali, a gente chama de translocação bacteriana, quando as próprias bactérias conseguem passar por essa parede e ir para a corrente sanguínea, ou às vezes o glúten, que é um alimento, né, o trigo, o glúten, é muito inflamatório, e às vezes partículas desse alimento conseguem ultrapassar essa barreira que está danificada pela inflamação e também vão para a nossa corrente sanguínea. Isso ativa todo o nosso sistema imunológico, porque ele vê aquilo ali como um corpo estranho, já ativa nosso sistema imunológico contra, e daí muitas doenças autoimunes iniciam por causa disso, né? Inicialmente por causa de uma desbiose, que na verdade hoje a gente vem vendo muito sobre isso, né? Assim, tem visto muito sobre isso, que é a famosa leaky gut, né? Síndrome do intestino permeável, né? Você tem uma hiperpermeabilidade. Então, os probióticos, eles podem contribuir, não é que ele sozinho vai fazer milagre, mas eles podem contribuir para esse desequilíbrio, que inicialmente tudo acontece por um desequilíbrio de micro-organismos, de bactérias e outros micro-organismos que vivem no nosso intestino. Esse desequilíbrio vai inflamando nossa parede do intestino, que consequentemente vai começar a lesar, né, vai danificar as células da parede, né? Então, assim, a gente tem uma série de coisas que também podem ser feitas, e eu gosto muito da glutamina, por exemplo, que eu mencionei antes também, que também é precursora da glutationa. Então, assim, a gente tem um conjunto de coisas que dá para serem feitas, né? E aí a glutamina pode ajudar a restaurar essa parede, o probiótico vai ajudar a equilibrar as bactérias, menos ruins e mais bactérias boas, e aí é um conjunto de ações aí. Além desses suplementos, o que mais vai ajudar a melhorar depois que a gente enche a cara, vamos dizer assim? Bom, então, algumas coisas até foram ditas, né? Primeira coisa, se hidratar muito durante, não é nem só após também, mas primeira coisa, se hidratar durante, né? Nunca beber só a bebida alcoólica, tem que ter uma aguinha do lado junto, bebe um pouco de água, um pouco de álcool, então isso já vai amenizar, né? Se alimentar bem, né? Como o Gustavo mencionou aí, das frutas e tal, verduras, legumes, isso aí também, a alimentação vai ser essencial para o organismo se recuperar, né? De tudo isso aí, de todo o malefício que o álcool trouxe, né? E descansar, assim, na medida do possível, porque aí às vezes realmente vai ficar comprometido, mas assim, o sono em si vai ficar comprometido, mas descansar no sentido de, assim, pegar leve mesmo, não sair no outro dia, você já tá mal, já tá cansado, e vai emendar, vai para uma outra festa, vai para um outro evento. Então, assim, tentar descansar e deixar o corpo se recuperar também é importante, né? Lembrar de não consumir com o estômago vazio também, né? Além de estar consumindo junto com água. Primeiro come alguma coisa, não vai começar a beber já ainda com o estômago vazio, né? E sempre você tem que saber o seu limite, né? Saber que, eu tô sentindo que já tô tonto demais, é hora de parar. Ou até antes disso, antes de ficar tonto demais. Então, a pessoa tem que saber o limite, né? E saber respeitar, que isso é um desrespeito ao nosso corpo, quando a gente ultrapassa nossos limites, não só na bebida alcoólica, não, né? A gente ultrapassa nossos limites em várias coisas na nossa vida. Isso. Até em relações tóxicas para a nossa vida. Então, você tem que também ter limite para isso, para várias coisas, né? Então, só uma coisa que veio aqui, que eu acho importante a gente abrir esse parênteses, né? Esse canal do YouTube, ele é um canal de todos, né, onde a gente está plantando sementinhas, está trazendo informação e se puder ajudar pessoas, esse é o objetivo. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar principalmente e dizer se vocês estão gostando desse conteúdo, tá bom? Doutora Luciana, a gente está, assim, acho que tem algo mais que você tenha programado de falar, né? A doutora Luciana, ela também
atende, vai estar, o contato da doutora Luciana vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser falar com ela, tirar mais dúvidas, né, pode entrar em contato com ela, tá? E o que você tem mais a falar, né? Dar essa orientação para a gente poder agradecer a todo mundo, né, e terminar essa semana com mais qualidade. Então, é mais ou menos como eu iniciei, né? Eu acho que assim, não estou vindo aqui falar que você pode beber, porque vai ficar tudo bem se você fizer isso e aquilo. Né? O álcool, de qualquer forma, não é benéfico, de forma alguma, não existe nenhuma dose mínima que não faça mal. O álcool faz mal, né? Mas, então, assim, o melhor remédio sempre é prevenção. Eu gosto muito de falar de prevenção, né? Então, a gente cuidar do nosso corpo para a gente não deixar as doenças chegarem, sempre vai ser o melhor remédio, né? Você se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, cuidar da saúde mental, tudo isso é prevenção, né? Agora, se vai, eventualmente, consumir alguma bebida alcoólica, então, que essas dicas fiquem aí. Inclusive, eu já até fiz uma postagem, né? Quem quiser rever os pontos todos, eu já tinha dado spoiler, e já fiz a postagem, tá lá no meu perfil também, e tá bem resumidinho, até na legenda tem mais detalhes, para quem quiser saber um pouquinho mais, e aí já tá tudo lá direitinho, né? Sobre cada um desses tópicos que eu coloquei, tanto em relação aos malefícios, quanto em relação aos suplementos, tá? E é isso. Eu vou deixar o vídeo da última live que a gente fez, né, com o doutor Lamego, e já que a doutora Luciana falou do shot, a gente também vou deixar o vídeo do shot, na descrição do vídeo tem links importantes, tem o contato da doutora Luciana e tem mais informações sobre essa entrevista, essa conversa que a gente teve. Agradeço de coração sempre a todos que participam, que estão juntos. Vamos fazer esse canal crescer. Como eu disse, não é meu, é de todos. Doutora Luciana, sempre presente na vida da gente, uma pessoa maravilhosa, uma médica abençoada. Obrigado também pela sua presença e dê o seu recado final, o seu adeus final aí da nossa entrevista. O recado final é isso que eu acabei de falar, é consumir, né, em relação ao que a gente falou hoje, consumir sempre a bebida de forma consciente, respeitando o limite do seu corpo, né, nunca ultrapassar, na verdade, não chegar nem a... Eu acho que a gente não deve nem deixar chegar ao nosso limite, né, então a gente tem que saber que isso tem que ser eventual, e o eventual não significa que é todo fim de semana, porque já é muitos pacientes falam isso para mim, eu pergunto, mas você consome bebida alcoólica? Muito. Qual é a quantidade de, como assim, quantas vezes no mês? Todo fim de semana, é muito pouco todo fim de semana. Acha que só nos fins de semana, eles falam só nos fins de semana, então eles acham que só nos fins de semana é pouco. Então, assim, e ainda depende de quanto que a pessoa realmente consome. Então, isso que eu quero dizer em relação a consumir com consciência, né? Então, todo fim de semana, quem já faz isso, então já tem que repensar, não é legal. Então, assim, realmente, eventualmente, vai num casamento, né? Vai num churrasco, que aí se tiver churrasco todo fim de semana, não dá para ser, mas, enfim, num evento com amigos que, né, você vai convidar, vai combinar eventualmente, aí é até válido, mas, né, sempre com consciência de que tem que ser muito pouquinho e seguindo essas dicas que eu deixei aqui. Muito obrigado, Papai do Céu abençoe a gente, que a gente tenha um resto de semana abençoado e estamos aí, vamos fazer esse canal juntos crescer. Obrigado, gente, fiquem com Deus.